Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, muito interessante. E o assunto de hoje é este aqui, os Refaíns e amorreus. Mas antes de começar eu gostaria de responder uma questão aqui que várias pessoas levantaram, que é o seguinte. Várias pessoas falaram o seguinte: não, pera um pouquinho, se o dilúvio veio para limpar a terra das abominações que tinham, dos gigantes, néfilins, etc. tal, então como é que pode ter sobrado? Se sobrou algum, significa que o Criador não alcançou o objetivo dele, então como é que ele pode ser todo poderoso, etc. Puxa vida, que tipo de questionamento? Quero colocar um ponto aqui. Primeira coisa, a pessoa que está falando sobre isso, as pessoas não percebem uma coisa muito simples. Elas não conseguem sondar nem o coração da pessoa que está do lado dela. Ela vai lá, pode pegar qualquer pessoa do lado dela, não consegue sondar o coração, não sabe o que está lá dentro, do coração da pessoa, de outro ser humano. Não consegue. E na Bíblia diz exatamente isso. O ser humano não consegue nem sondar o coração do próximo. Quanto mais entender o Criador. Agora, eu penso que o Criador faz tudo perfeito, ele desenha a história, ele faz a história, e ele decidiu que poderia, nesse caso, estar sobrevivendo gigantes, é porque ele decidiu usar para alguma coisa no final. Mas ele decide, a gente não questiona. Agora, várias pessoas colocaram o seguinte: não, mas então isso aí não deu certo, o dilúvio não deu certo, etc. É uma coisa muito interessante essa. Porque assim, número 1, é menos absurdo a gente conceber um cachorro questionando o ser humano, é menos absurdo do que o ser humano questionando o Criador. A diferença do cachorro para nós é tão pequena perto de nós para o Criador que é absurdo. É como se fosse uma coisa engraçada, o ser humano questionando o Criador. Não, mas eu acho que não foi certo. Agora, um ponto aqui interessante, o ponto seguinte. Este mundo aqui que a gente vive, ele é um teste de obediência, certo? A gente está aqui para testar a nossa obediência, ponto. Pois bem, a nossa vida ela deve ser centrada no quê? Na obediência, ok? Pois bem, então toda a vida é para obediência, teste de obediência. Quando você vê pessoas questionando a Bíblia, né, a pessoa pensa que é mais inteligente do que uma sabedoria milenar que está aqui dentro, certo? Que veio já de muito tempo. Ela veio, ela continua aqui. A pessoa vai morrer, a Bíblia vai continuar aqui. O outro vai morrer questionando, mas vai continuar aqui a Bíblia, certo? Então é uma sabedoria milenar que mostra como faz as coisas funcionarem, como é que faz as coisas darem certo. Porque aquele que planejou esse mundo, aquele que projetou, deu as dicas pra gente. Ponto. Então o que acontece? A pessoa vem questionar a Bíblia. Primeiro que ela pensa que ela é mais inteligente do que a sabedoria milenar. Ela não pensa que ela tem problema, certo? Pois bem, o outro ponto aqui. Quando a pessoa questiona o Criador, as decisões que ele toma e tudo mais, de cara a pessoa já foi reprovada, tirou 0 no teste de obediência. Quando você tem um chefe na sua empresa, você não fica questionando ele, certo? Mas é engraçado isso, porque a gente não questiona o chefe porque ele está pagando nosso salário. Mas quando o chefe maior, o Criador, ele está dando o nosso fôlego da vida, saúde pra gente, saúde para nossos filhos, está dando tudo, aí as pessoas vão lá e questionam ele. As pessoas pensam que tem intimidade nesse nível, assim, de questionar o Criador. Tipo assim, é o rei do universo. Então, como é que pode isso? As pessoas, tipo assim, tem problema. Então assim, a gente estuda as coisas. Se alguma coisa sair fora do que está na Bíblia, tem dois pontos aqui. Um é, se saiu fora, a gente retira, ok? Mas, você só pode retirar depois que você estudar a Bíblia, de verdade, e entender o que está escrito aqui. O cara não vai lá, não lê a Bíblia, não estuda nada, etc. tal. E quando vê alguma informação que na mente dele é conflitante, tipo assim, das duas uma. Ou ele não estudou direito a Bíblia, né? E aí no caso é o certo ele estudar a Bíblia, ou sim a informação pode ser conflitante, a gente retira, porque se não bate com a Bíblia, então aí tem alguma coisa errada. Mas no meu ponto de vista que estudo a Bíblia, até este momento que o cara está falando é muito sensato, ok? Pois bem, então vamos lá. Agora, respondida a pergunta, ou seja, quem é tu para avaliar o que o Criador deseja, o que ele quer? Ninguém, né? A gente não é nada perto do Criador. Pois bem, continuando aqui. Ah, sim, ó.
Agora em maio eu estou lançando esse curso aqui, todo mês eu lanço um curso novo, que é Gerenciamento de Novos Negócios. Quando eu digo novos negócios é tipo startup. É um negócio que você tem e vai começar, você vai disparar ele, vai fazer ele ir para frente. Quando você começa um novo negócio, uma nova empresa, um novo projeto, o que acontece? Em geral, os livros, eles falam muito sobre como você gerenciar algo quando você já começou, certo? Já está funcionando, já está rodando. O pessoal fala assim, você tem que delegar atividades para os outros. Se você não conseguir delegar, sua empresa não cresce. Mas na fase inicial de um novo negócio, como é que você delega? Dá para delegar? O que você pode delegar e o que não dá para delegar? Outra coisa, como é que você vai? O pessoal fala assim, é bom ter uma equipe com pessoas que são altamente qualificadas e preparadas. Ok, como é que você sabe que se para aquele novo negócio essa equipe é preparada mesmo? Você consegue, tipo assim, tirar uma ideia do que tem lá? Outra coisa, as pessoas falam o seguinte, você tem que ter uma boa equipe. Mas em que ponto você contrata seu funcionário número 1? Porque tem várias pessoas que começam assim, eu tenho 50 mil reais, vou abrir um negócio. Aí a primeira coisa que o cara faz é contratar um funcionário. Primeira coisa que o cara faz. Será que com o investimento inicial você deve contratar funcionário ou não? Em que ponto de faturamento você tem que estar para contratar o primeiro funcionário? Não estou falando primeiros 10, estou falando do número 1. O funcionário número 1. Que momento do seu negócio que faturamento, que valor, que cifra você tem que estar ganhando para contratar o funcionário número 1? Em que momento acontece isso? Ou seja, tudo isso aí são itens que você não encontra em livros, você não encontra. Eu sempre desejei ver isso em livros, não, você não encontra. As pessoas, eu não sei, eu acho que eles gostam de esconder a escada, né? As pessoas, elas sobem por uma escada, né? E aí eles jogam a escada fora e dizem, tá lá em cima, fala o seguinte, cheguei aqui fácil. Você fala, mas como é que você chegou aí? O cara já jogou a escada fora e já pôs fogo nela, né? Então, nesse curso aqui eu quero falar um pouco sobre a visão sobre erros e acertos na parte de novos negócios, na parte de começar um novo negócio no sentido de uma startup, ok? Pois bem, este curso não vai estar com o link abaixo neste momento aqui que vocês estão assistindo, talvez depois esteja mais para frente, porque ele ainda vai ser lançado ao longo dessa semana ou no início da próxima. Então eu só estou fazendo aqui um pré-lançamento. Assim que tiver lançado, eu coloco o link para vocês, ok? Mas esse vai ser o curso agora do mês de maio, já estou quase terminando de gravar ele e já vai estar disponível para o pessoal da área de membros. Quem é da área de membros já vai estar com ele, assim que sair já vai estar com acesso ao curso. E quem não está na área de membros, quem não tem interesse, vocês podem estar adquirindo os cursos individualmente, incluindo este aqui, mas para quem está na área de membros, você consegue estar lá assistindo todos os cursos que já tem disponível, certo? Incluindo este aqui que está saindo novo. Custa $7 por mês e é uma opção econômica, né, para quem gosta de assistir os cursos do canal. Pois bem, então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos para a parte pesada. Então é o seguinte, olha só, os refaíns e os amorreus, ou refaitas ou refaíns, tanto faz. Vamos lá. E eles trouxeram entre os israelitas um relatório ruim sobre a terra que eles tinham explorado e disseram, a terra que nós exploramos devora seus habitantes. Todos são de grande estatura. Nós vimos Néfilins lá. Isso está em Números, capítulo 13, versículos 32 e 33. Ou seja, os israelitas eles iam entrar na terra prometida e eles viram o que lá? Eles viram gigantes, né? Pois bem, depois dos israelitas escaparem da terra do Egito, eles vagaram no deserto por 40 anos antes de chegarem na terra prometida. Esse foi o período que eles formaram uma nação através de testes e o quê? Obediência. Uma coisa que as pessoas não sabem mais. As pessoas pensam que não tem valor. Pessoal, vamos lá. Sim, é importante nós questionarmos, certo? É importante nós questionarmos outros humanos, ok? Nós não questionamos de forma alguma o que está na Bíblia, ok? A gente questiona humanos. Pois bem, porque nós devemos ser obedientes ao Criador, certo? A gente não precisa ser obediente a qualquer coisa que as pessoas falam. As pessoas vão lá, aprendem a questionar na escola a Bíblia. Mas e tal coisa? E tal coisa? Mas a escola esquece de ensinar as pessoas a questionar a escola, né? Vai vendo. Pois bem, então eles formaram uma nação através de testes e do quê? De obediência. Pois bem, este foi o tempo que eles foram incumbidos de forjar uma nação em preparação.
a tribulação que estava para vir. Então eles ficaram 40 anos em teste, passando períodos apertados, e eles iam passar por algo que seria bastante difícil. Agora, ele coloca aqui duas questões interessantes no livro. Questões dele, do autor. Se a terra prometida era herança, era sua herança, por que ela não veio fácil? Por que ela veio de forma tão difícil? Era uma herança. Tipo assim, por que simplesmente as pessoas não foram lá, os israelitas pegaram? Né? Vamos tentar entender isso. Outro ponto. Por que todas aquelas nações ficaram contra a recém-nascida nação de Israel, que por sinal parecia ter um pacto suicida de entrar num lugar desse cheio de gigante? Por que todas as nações ficaram contra aquela nação? É um ponto, são duas questões que ele está levantando aqui. Pois bem, os israelitas rapidamente aprenderam que as nações que estavam entre eles e a terra prometida guardavam uma terrível surpresa. Os Néfilins estavam vivendo junto com as nações dos gentios, praticando o mesmo tipo de corrupção que seus ancestrais praticavam. Os israelitas identificaram esses gigantes como Anaquins e Refaíns. Sabe, lembra do Anakin Skywalker, né? De uma série de TV e tudo mais? Pois é. Então, Anaquins, gigantes, e Refaíns, gigantes. Mesmo eles entendendo que os gigantes eram descendentes dos Néfilins, pré-diluvianos, ainda assim eles distinguiam desta forma, duas formas diferentes, ok? É importante saber que Anak, que vem de o Anakin, que vem de Anak, significa gigante de pescoço longo, enquanto que Refaim significa espírito dos gigantes aborígenes mortos. Pois bem, uma figura aí que as pessoas cultuam sempre em desenhos, em jogos, em filmes e etc. Pois bem, continuando. Ambas as raças não estavam contadas na escritura, ou seja, elas não estavam lá, essas duas raças não estavam lá, e habitavam na região do Jordão, as quais mantinham seus nomes em muitos locais, como o Vale dos Refaíns. Então você tinha o Vale dos Refaíns, mas espera um pouquinho, lá na Bíblia não estava contando esse povo, os Refaíns. Descobertas arqueológicas suportam a reivindicação de gigantes nas terras bíblicas, sendo altos e de pele clara. Okay? Os Néfilins dominaram os governos dos amalequitas, amorreus, das pessoas de Negev, dos edomitas, dos filisteus e dos jebusitas. Aí ele diz aqui, eu estou colocando como está no livro, ele diz eu, né? No caso ele. Então, ele diz assim, eu não acredito em coincidências, de que os Néfilins viveram e dominaram as pessoas que ocupavam a terra da aliança. Ele diz que ele diz, no caso ele, acredita que eles deliberadamente se assentaram naquele local para violar a terra da aliança e se estabelecer como uma resistência e rebelião contra Yahweh, que havia destruído os seus ancestrais rebeldes. Então ele pensa o seguinte, por que onde os israelitas foram tinham tantos gigantes? Eles pensam que os gigantes também sabiam que os israelitas iriam para aquela posição e já se assentaram ali, já no início, certo? Pois bem, para montar uma resistência. Por que montar uma resistência? Porque eles sabiam que a salvação vinha do Messias, que vinha daquele povo, tinha que vir daquele povo. Então eles já estavam esperando aquele povo, que eles sabiam que o Messias vinha dali, estavam esperando eles para porrada. Olha só, visão do cara do livro. Vamos lá. Todos os Néfilins alinharam e posicionaram as suas casas contra a recém-formada nação de Israel, esperando pacientemente na sua emboscada clandestina. Nas escrituras é registrado que Iá separou a terra prometida para si mesmo e para as suas intenções específicas, pois ele claramente tinha intenção de dá-la aos descendentes de Abraão. E provavelmente os Néfilins sabiam disso e se estabeleceram lá em suporte aos seus ancestrais e progenitores. O objetivo deles era ir contra o plano de Yahweh da salvação da humanidade através do Messias que viria da nação de Israel. E os Néfilins decidiram atacar no seu ponto mais fraco, ou seja, quando a nação de Israel estava bem no início da sua formação, eles iam atacar, certo? Pois bem. Uma das muitas nações que os Néfilins viviam era a dos amalequitas e dos amorreus. Em Números, capítulo 13, versículo 28 e 29, nós temos o seguinte, ó. As pessoas que viviam lá eram poderosas, e as cidades fortificadas e muito grandes. Nós vimos os descendentes de Anak lá. Lembra o que é Anak? Gigantes, né? Os amalequitas viviam em Negev, os hititas, os jebusitas, os amorreus viviam nas regiões montanhosas. Pois bem,
Não está claro se os amalequitas e amorreus eles eram nações de Néfilins ou se eles apenas viviam entre eles dominando seus governos, que é a hipótese mais plausível, ou seja, você tinha as nações deles e você tinha os Néfilins lá dentro, certo? Pois bem, ambas as nações eram rodeadas de mistérios entrelaçados com os anaquins e os refaíns. Ambas as nações, amorreus e malequitas, foram distintamente descritas, separadamente de outras nações como gigantes. Ambas são encontradas na Tábua das Nações listadas em Gênesis 10 e 1 Crônicas. Então elas estão listadas como nações. Ok. Os amorreus foram listados como os filhos de Sidom, o primogênito de Canaã e filho de Cã. Muitas das nações que estavam ocupando a terra prometida eram de cananitas, com exceção dos filisteus e dos amalequitas. Os amorreus significam então nômades selvagens do norte, que então casaram com as cananitas. Eram tidos como bárbaros, que consumiam carne crua, e os mesopotâmios se reportavam a eles como animais, ou não civilizados. Os amalequitas foram listados como os filhos de Elifaz, filho de Esaú, filho de Isaac, filho de Abraão. Pois bem, ou seja, você está registrando essa nação na Bíblia, ao contrário dos refaíns, por exemplo. Vamos lá. O que é certo sobre os amalequitas e amorreus é que eles viviam junto com os anaquins, talvez produzindo uma raça híbrida de gigantes, assim como nos dias de Noé. Esses gigantes dominaram todos os reinos e governos daquele tempo, tendo controle absoluto sobre as nações devido à sua superioridade física. Os reis amalequitas e amorreus eram descritos como anaquins ou refaíns. Eles eram reis anunnakis ungidos pelos anjos caídos, da mesma maneira que era na época pré-diluviana. O interessante é que a palavra suméria para rei é traduzida como homem grande ou gigante. Em Deuteronômio, Números e Josué, 3 livros diferentes da Bíblia, é recordado que os Néfilins pós-diluviano eram conhecidos como refaíns e anaquins. Eles eram mais altos e fortes do que os israelitas. E é isso que os israelitas viram quando entraram aqui naquela terra. E certamente é por isso que Yah decidiu destruir essas nações perversas pelas mãos dos israelitas. Os amalequitas e os amorreus foram sentenciados a ser caçados durante muitas gerações pelos israelitas, até que foram destruídos no tempo do rei Davi. Então vamos a um ponto aqui. Muitas pessoas, dos espertinhos aí, que falam o seguinte: não, pera um pouquinho. Como é que pode um criador bondoso mandar uma nação entrar na terra de outra nação e destruir tudo? Pois bem, ele provavelmente, o que aqui a gente começa a ter um pouco de certeza, essas nações, obviamente, eram muito perversas. Eram nações que estavam se misturando com gigantes já. E não só isso, eram perversas por natureza. Quando a perversidade chegou num determinado nível, pronto, os israelitas chegaram para destruir essas nações. E é lógico, contando com o Criador na frente deles. Pois bem, dessas duas nações, amalequitas e amorreus, vamos investigar primeiro os amorreus. O Antigo Testamento conta que os amorreus eram subjugados por reis anaquins. Os dois reis anaquins mais proeminentes do tempo de Josué foram Og e Sihon, ou Siló. Em Salmos é recordado que não somente Og e Sihon eram reis anaquins poderosos, e sim todos os reis de Canaã eram. O dicionário Hungers descreve Og como o último sobrevivente dos gigantes Refaim. Ele é outro gigante que é confirmado que sobreviveu ao dilúvio, além do Gilgamesh, certo? E nós não fomos informados quanto tempo durou o reinado desses reis, mas mais tarde iremos descobrir, mais tarde no livro, ainda não chegamos nesse ponto, ele diz que nós iremos descobrir que o reinado de terror dos Néfilins durou 1500 anos em Canaã e 2000 anos na Filistia. É bastante tempo. No início da conquista da Terra Prometida, Moisés pediu permissão para o rei Anaquim Sihon, ou Siló, dar passagem segura ao seu povo. Diz que Sihon tinha tamanha altura que ninguém podia se opor a ele. Diz que o nome original dele era Arad, que significa agilidade e destreza. Quando Sihon recusou dar passagem aos israelitas, ele manteve a sua arrogância herdada naturalmente e a sua aliança clandestina ancestral com os caídos, contra o Criador. Devido à excessiva autoconfiança de Sihon,
Moisés estava com medo de travar guerra contra os amorreus. Imagina só, não é trivial, né? É como ele colocou no livro aqui, parece uma missão suicida, né? Pois bem, então ele estava meio assim, até que o Criador, Yahweh, animou Moisés ao acorrentar os anjos caídos que protegiam Og e Sihon durante a batalha. Ou seja, além de tudo, além dos caras serem grandes, ainda tinham anjos caídos, né? Dando cobertura, vamos dizer assim. Pois bem, e o ato de não hospitalidade e barbarismo de Sihon começou quando ele travou guerra entre os amorreus e os israelitas. E Moisés e os israelitas facilmente destruíram Sihon e seu exército, como a gente sabe na Bíblia. E isso trouxe para o campo de batalha Og, o irmão e melhor amigo de Sihon. No primeiro momento, Og não estava com pressa, pois ele tinha certeza que o exército do seu irmão destruiria facilmente os inexperientes israelitas. Porém, ele foi informado de que seu irmão estava sendo destruído pelo exército israelita, então ele marchou para o campo de batalha. De acordo com Josefos, o historiador Josefos, Og era rei de Gileade e Gaulantes, e de acordo com a escritura, ele era rei de Bassã até Gileade, recordado como a terra dos Refaíns. Diz que ele era legendário por sua grande beleza, não sei que tipo de beleza é esse, aí colocou no livro, eu coloquei aqui igual ele colocou, mas eu não sei que tipo de beleza esse cara tinha, mas diz isso. E não tinha igual a ele como no seu tempo. Diz que os israelitas retiveram a cama dele, que é uma cama de ferro de 13 por 8 pés, uma cama enorme, como um memorial em Rabá. Gonzales Whippers disse que Og descendia de Azazel, o anjo-chefe dos Grigori, concluindo que Og era um dos sobreviventes pré-diluviano ancestral dos Néfilins. E isso foi confirmado pelo Talmud babilônico, que diz que Og era filho de Ria, filho de Azazel. Outras histórias judaicas dizem que Og e Sihon eram filhos de Ania, que também conecta a ancestralidade com Azazel, de novo, mesma figura. Pois bem. E a última parte do quebra-cabeça é que Og escolheu a área de Bassã para se estabelecer. E nessa área está localizado o infame Monte Hermon, onde os anjos caídos chegaram à Terra. Og era uma verdadeira potestade pré-diluviana, um Giborim, um herói, um Nephilim, o último da raça dos Refaim. E ainda assim, nada disso foi suficiente para evitar a sua destruição e a de seu exército pela mão dos israelitas. Quando Og chegou ao campo de batalha, sofreu o mesmo destino de Sihon, o seu irmão. A Bíblia não explica quem eram os Refaíns, mas ela nos introduz aos Ar. Ele colocou aqui Ar. Os Ar foram descritos em Josué como os grandes entre os Anaquins. Está lá em Josué, capítulo 14, versículo 15. Arba era um legendário rei Anaquim da mitologia e era conhecido como ancestral da nação dos Anaquins. Diz que Arba foi fundador de Hebron. A Bíblia não fala muito mais dele, mas ele deve ter tido uma vida bem infame para ter ganhado notoriedade e ter sido anotado na Bíblia. Arba, Anaquim e Refaim não estão na lista das nações, porque eles eram Néfilins, ou seja, se você procurar na Bíblia, tem um monte de descrição, nação, detalhe, descendência e tudo mais. Quando você chega lá em Arba, Anaquim e Refaim, não tem elas. Por que não tem? Porque elas não eram de humanos, certo? Pois bem, continuando aqui. Por isso, então, nós não conseguimos traçar a sua linhagem muito bem, mas podemos fazer diferente, conectando os Anaquins aos Refaíns e aos Néfilins, via estudo do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 10 a 11, diz o seguinte, abre aspas, eu dei Ar aos descendentes de Ló como possessão. Os emitas costumavam viver lá, eram fortes e numerosos, tão altos quanto os Anaquim. Assim como os Anaquins eram considerados Refaíns, mas os Moabitas chamavam eles de emitas. Depois em Deuteronômio, capítulo 2, versículo de 20 a 22, abre aspas, não vou dar a posse de nenhuma terra pertencente aos Amonitas. Eu a dei posse aos descendentes de Ló. Aquela também era considerada uma terra dos Refaíns, certo? Que moravam ali, mas os Amonitas chamavam os Zanzumitas. Eles eram fortes e numerosos, da altura dos Anaquins. Bom, continuando. Iá os destruiu diante dos Amonitas que os expulsaram e se estabeleceram no lugar.
Yah fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando destruiu os Orels diante deles. Eles os expulsaram e viveram em seu lugar até hoje. E quanto aos Avitas, que viviam nas aldeias até Gaza, os Caftoritas os destruíram e se estabeleceram em seus lugares também. O dicionário Hungers define os Emitas, ou Enim, como aborígenes gigantes que ocuparam a terra a leste do Rio Jordão, que foram desapropriados pelos Moabitas. O nome Emim foi derivado do medo que eles inspiravam por causa da sua pecaminosidade e tamanho. Os Zanzumitas foram definidos como, abre aspas, fazedores de barulho. Provavelmente pelo estrondoso das suas vozes. Os Amonitas os destruíram. Os Avitas ou Avim foram descritos como gigantes iníquos que moravam entre os filisteus em Gaza e se identificavam com os Rivins. Os Auzim moravam com Cã e foram traduzidos como povo brilhante. Esse eu quero colocar um ponto aqui, povo brilhante, né? Tem várias, quando a gente vai falar de gigante, aparece muito isso aqui do povo brilhante, tem um brilho na pele. Pra quem assistiu, tem um filme, eu assisti muito tempo atrás, quando ainda assistia televisão. Tem um filme dos vampiros, acho que é Crepúsculo, e os caras são bem brancos assim, quando eles vão pro sol a pele brilha, tá? Sabe de onde eles tiram essas informações? Vai vendo. Continuando aqui, eles vão lá, mostram para todo mundo, as pessoas idolatram, adoram, torcem pelo cara, etc tal, e as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo. Nem sabem o que estão fazendo. Bom, continuando aqui. De maneira semelhante, Luvim, o nome fornecido pelos egípcios, descreve suas qualidades de cobra e a sua capacidade de julgar facilmente a qualidade do solo. E aí vem a história de que a cobra ela consegue julgar se o solo é bom ou não. Cada animal tem uma característica, inclusive, certo? Então tem esse ponto aí. Continuando. Os refaíns eram considerados gigantes aborígenes de raças antigas. A tradução alternativa para refaíns reflete que, à primeira vista, o coração de uma pessoa ficaria fraco com a aparência terrível deles. Imagina só a aparência. Lembre-se, os Nephilim possuíam cabeças como cobras, pele áspera e clara, e olhos cor de mel e ouro, o tempo todo exalando um brilho sobre eles. Os Néfilins ficaram conhecidos na lenda e na mitologia como os brilhantes, ok? As duas passagens mencionadas em Deuteronômio ligam os Anaquins, Zanzumitas, Oritas, Emitas, Avitas, e todos esses remontam aos Refaíns. Essa ligação inclui os amorreus e os amalequitas. O livro de Deuteronômio enfatiza que todos esses gigantes, incluindo os Anaquins, eram considerados o quê? Refaíns. Está lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 10 a 11, depois de versículos de 20 a 22. Portanto, Refaim deve ter sido a nação raiz dos Néfilins no período pós-diluviano. Pois bem, a gente para por aqui. No próximo vídeo dessa parte deste livro aqui, a gente vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Como eu disse, o negócio vai esquentando. Sodoma e Gomorra. Pois bem, e tem uma playlist, eu estou tentando atualizar sempre essa playlist, onde eu estou colocando na playlist, a playlist chama Gênesis 6, eu estou colocando todos os vídeos que são relacionados a este livro aqui. Os vídeos são independentes, se você quiser assistir não assistir o anterior, não faz diferença, certo? É muita informação independente, mas quem tiver interesse em seguir uma ordem, tem os vídeos aí na playlist. Eu acho que é desnecessário seguir uma ordem, mas assim, cada informação a gente vai montando um quebra-cabeça, certo? Pois bem, para finalizar, lembrando, no mês de maio vai estar sendo lançado esse curso aqui, ó, gerenciamento de novos negócios ou gerenciamento de startup. Eu coloquei novos negócios para ficar em português. A parte inicial, quando a gente começa um novo negócio, né? Você tem um novo negócio, mas às vezes você compra um novo negócio já funcionando. Não, este curso aqui é sobre como você começa, como você dá a faísca inicial. Sabe aquele monte de informação que o pessoal... Você pega livros maravilhosos da parte de empreendedorismo, da parte de business, e aí você sempre chega à conclusão, eu preciso delegar tarefa, eu preciso ter uma boa equipe, eu preciso disso, eu preciso ter funcionário, eu preciso tanta coisa, mas quando você começa, isso não é trivial, certo? Se você contratar um funcionário antes da hora, você quebra,
ok? Se você resolver pegar o dinheiro do seu capital que está sendo investido para contratar funcionário, você quebra, ok? Então tem vários itens aqui. Ah, eu vou montar um negócio. Primeira coisa que eu vou fazer é vou alugar um lugar bonito. Pessoal, vamos lá. Como é que abre um negócio? Como é que começa um negócio? Você precisa começar com um escritório bonito? Você precisa começar como exatamente? Porque quando a gente vê na televisão, a gente vê em vários lugares, a gente pensa o seguinte, não, esses lugares bonitos aí, de cara o cara conseguiu um capital, um venture capital, um capital de risco, e começou a gastar dinheiro, contratar pessoas, montar tudo. Mas será que esse é o ponto? Eu já vou te adiantar aqui, não é não, certo? O primeiro ponto em qualquer negócio é ganhar dinheiro. Primeiro ponto. Antes de contratar funcionário, antes de tudo. E cada um tem um nível, uma escala. Não adianta assim, ah, tudo bem, Afonso, ganhei dinheiro, ganhei 100 reais, agora eu vou contratar um funcionário. Não, tem um valor, tem valores, tem padrões, certo? A gente vai discutir isso nesse curso aqui. É uma visão sobre erros e acertos na parte de gerenciamento de novos negócios, para você começar eles, é um curso interessante, certo? É minha experiência, isso aqui você não vai encontrar em livro. Eu já quis encontrar isso aqui em livro, você não encontra, eu não encontrei pelo menos. Isso aqui é minha experiência e eu acho que vocês vão gostar muito. Quem tiver na parte de empreendedorismo, empresa, vai gostar. E quem quiser fazer mais do que um curso, tem vários cursos de negócio, inclusive, ó, este aqui de negócios, esse aqui é de liderança, é desenvolvimento pessoal, mas também está relacionado a negócios. Esse aqui, ó, venda de serviço de alto valor, negócio, arte dos preços, brainstorm para negócios, né? Arte da imperfeição também é bom. Então, assim, tem vários cursos da área de negócios e cursos também de outras partes. Você também não pode se dedicar só a negócio, senão você fica louco, certo? Faz um sourdough, um pão fermentado naturalmente, faz outras coisas. E assim, vale a pena, tá? A área de membros custa $7 por mês e tem muitos cursos lá. Bom, pessoal, eu termino por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência. Até mais.